Audiobook Em Busca de um Teatro Pobre, de Jerzy Grotowski. Terceira edição, editora Civilização Brasileira, 1987. Leitura do livro, professor Diogo Guermandi. Prefácio de Peter Brook, diretor, teatrólogo britânico do século XX. Grotowski é único. Por quê? Porque ninguém mais no mundo, ao que eu saiba, ninguém desde Stanislavski investigou a natureza da representação teatral, seu fenômeno, seu significado, a natureza e a ciência de seus processos metafísico-emocionais tão profunda e completamente quanto Grotowski. Grotowski considera seu teatro um laboratório, e é um centro de pesquisa. Talvez seja o único teatro de vanguarda cuja pobreza não significa inconveniente, onde a falta de dinheiro não é justificativa para meios inadequados que, automaticamente, prejudicam as experiências. No teatro de Grotowski, como em todos os verdadeiros laboratórios, as experiências são cientificamente válidas porque são observadas as condições essenciais. Em seu teatro existe concentração absoluta por um pequeno grupo e tempo ilimitado. Se o leitor estiver realmente interessado na criação de Grotowski, deve ir à Polônia, ou então fazer o que fizemos, trazer Grotowski. Ele trabalhou durante 2 semanas com o nosso grupo. Não vou descrever seu trabalho. Por quê? Em primeiro lugar, porque trabalho dessa natureza só é livre se baseado na confiança, e a confiança, para existir, não pode ser traída. Em segundo, o trabalho é essencialmente não verbal. Verbalizar seria complicar e até destruir exercícios tão claros e simples quando assinalados pelo gesto e executados pelo espírito e corpo como um todo. Qual o resultado desse trabalho? Ele proporcionou a cada ator uma série de surpresas. A surpresa de defrontar desafios simples e inescapáveis. A surpresa de visualizar seus próprios subterfúgios, truques e clichês. A surpresa de perceber algo de seus próprios recursos imensos e inexplorados. A surpresa de ser forçado a indagar porque ele, afinal de contas, é ator. A surpresa de ser forçado a reconhecer que tais problemas existem e que, apesar de longa tradição inglesa de evitar a seriedade na arte teatral, chega um momento em que têm de ser enfrentados. E a de perceber que ele quer enfrentá-los. A surpresa de perceber que, em algum lugar do mundo, o teatro é uma arte de absoluta dedicação, monástica e total. Que a frase já conhecida de Artaud, cruel para mim mesmo, entre aspas, é, na realidade, um completo sistema de vida, em algum lugar, para algumas pessoas pelo menos. Com uma condição, essa dedicação ao teatro não o transforma num fim em si mesmo. Pelo contrário, para Grotowski, a representação é um veículo. Como expressar-me? O teatro não é uma fuga, um refúgio. Um sistema de vida é um caminho para a vida. Parecerá isso um slogan religioso? Deveria parecer. Eis tudo. Não mais nem menos. Resultados? Pouco prováveis. Melhoraram os nossos atores? Melhoram como homens? Não naquele sentido até onde percebo. E, claro, nem todos ficaram extasiados com a experiência. Não tanto quanto se afirma. Alguns se chatearam. Mas, como se diz, ardem, porque a maçã contém uma semente. Crescerá viva e extensa alegria.
em florescente árvore de fruto, pela eternidade e mais um dia. O trabalho de Grotowski e o nosso têm paralelos e pontos de contato. Graças a isso, a simpatia e ao respeito conseguimos nos encontrar. Mas a vida de nosso teatro é, em todos os sentidos, diferente do seu. Ele dirige um laboratório. Ocasionalmente, precisa de uma plateia mais reduzida. Sua tradição é católica ou anticatólica, neste caso, os extremos se tocam. Ele está criando uma outra tradição. Nosso objetivo não é uma nova missa, mas um novo relacionamento isabelino unindo o privado e o público, o íntimo e a multidão, o secreto e o aberto, o vulgar e o mágico. Para isso, necessitamos de uma multidão no palco e de outra que nos observe, e dentro da multidão no palco, personagens que ofereçam sua verdade mais íntima às que compõem a multidão que nos observa, partilhando assim uma experiência coletiva. Chegamos perto de desenvolver um padrão global, a ideia de grupo de conjunto. Mas nosso conjunto é sempre muito apressado, sempre muito desordenado para o desenvolvimento do conjunto de indivíduos que o compõem. Sabemos, teoricamente, que todo ator deve diariamente pôr sua arte em questão, como os pianistas, os bailarinos, os pintores, e que, se não o fizer, quase certamente estagnará, criará clichês e entrará em decadência. Reconhecemos isto e, no entanto, fazemos tão pouco a respeito que estamos sempre buscando sangue novo, vitalidade jovem, exceção feita aos talentos excepcionais que naturalmente aproveitam sempre as melhores oportunidades, absorvem ao máximo o tempo disponível. O Stratford Studio foi um reconhecimento desse problema, mas vivia lutando com a questão do repertório, do cansaço, da companhia, da fadiga. O trabalho de Grotowski veio nos lembrar que o que ele consegue quase milagrosamente com um punhado de atores é exigido na mesma extensão de cada ator em nossas duas grandes companhias, em dois teatros distantes, uns 100 quilômetros um do outro. A intensidade, a honestidade e a precisão do seu trabalho só pode deixar-nos uma coisa, um desafio, mas não por uma quinzena, nem apenas uma vez na vida, diariamente. Encerra Peter Brook o prefácio do livro Em Busca de um Teatro Pobre, de Grotowski. Jerzy Grotowski foi um diretor de teatro polonês, figura central do teatro experimental no século XX. Nasceu em 1933 e morreu em 1999. Início do livro. Em busca de um teatro pobre. Fico um pouco impaciente quando me perguntam qual a origem do seu teatro experimental. Tenho a impressão de que o experimental, entre aspas, significa um trabalho tangencial, brincando com uma nova técnica em cada ensaio, e tributário. Supõe-se que o resultado seja uma contribuição para o espetáculo moderno. A cenografia usando esculturas atuais ou ideias eletrônicas, música contemporânea, os atores projetando independentemente estereótipos de circo ou de cabaré. Conheço bem a coisa. Já fiz parte disso. Nosso teatro laboratório caminha numa outra direção. Em primeiro lugar, tentamos evitar o ecletismo, resistir ao pensamento de que o teatro é uma combinação de matérias. Estamos tentando definir o que significa o teatro distintamente, o que separa esta atividade das outras categorias de espetáculo. Em segundo lugar, nossas produções são investigações do relacionamento entre ator e plateia. Isto é, consideramos a técnica cênica e pessoal do ator como a essência da arte teatral. São difíceis de localizar as fontes exatas desse enfoque, mas posso falar de sua tradição.
criei-me com o método de Stanislavski, seu estudo persistente, sua renovação sistemática dos métodos de observação e seu relacionamento dialético com seu próprio trabalho anterior fizeram dele meu ideal pessoal. Comentário do leitor. Vale perceber que o Jerzy Grotowski tem a origem aí, né, dos seus métodos no Stanislavski. Termino o comentário do leitor. Stanislavski investigou os problemas metodológicos fundamentais. Nossas soluções, contudo, diferem profundamente das suas. Por vezes, atingimos conclusões opostas. Estudei os métodos principais de treinamento do ator da Europa e de outras partes. Os mais importantes para os meus objetivos: 2 pontos. Exercícios de ritmo de Dulin, investigação das reações extroversivas e introversivas de Delsart, trabalho de Stanislavski sobre as ações físicas, treinamento biomecânico de Meyerhold, a síntese de Vaktagnov. Também especialmente estimulantes para mim foram as técnicas do teatro oriental, especialmente a ópera de Pequim, o Kathakali indiano e o No japonês. Poderia citar outros sistemas teatrais, mas o método que estamos desenvolvendo não é uma combinação de técnicas extraídas dessas fontes, embora algumas vezes adaptamos algum elemento para o nosso uso. Não pretendemos ensinar o ator uma série de habilidades ou um repertório de truques. Nosso método não é dedutivo, não se baseia em uma coleção de habilidades. Tudo está concentrado no amadurecimento do ator, que é expresso por uma tensão levada ao extremo, por um completo despojamento, pelo desnudamento do que há de mais íntimo, tudo isto sem o menor traço de egoísmo ou de autossatisfação. O ator faz uma total doação de si mesmo. Repetindo, leitor, o ator faz uma total doação de si mesmo. Esta é uma técnica de, entre aspas, transe e de interação de todos os poderes corporais e psíquicos do ator, os quais emergem do mais íntimo do seu ser e do seu instinto, explodindo numa espécie de, entre aspas, transiluminação. Não educamos um ator em nosso teatro, ensinando-lhes alguma coisa, tentamos eliminar a resistência de seu organismo a este processo psíquico. O resultado é a eliminação do lapso de tempo entre o impulso interior e reação exterior. Repetindo, o resultado é a eliminação do lapso de tempo entre o impulso interior e reação exterior, de modo que o impulso se torna já uma reação exterior. Impulso e ação são concomitantes. O corpo se desvanece, queima, e o espectador assiste a uma série de impulsos visíveis. Nosso caminho é uma via negativa, não uma coleção de técnicas, e sim erradicação de bloqueios. Anos de trabalho e de exercícios especialmente compostos, que por meio de treinamento físico, plástico e vocal tentam guiar o ator à correta concentração, algumas vezes permitem a descoberta do início deste caminho. Então, torna-se possível cultivar cuidadosamente o que foi despertado. O próprio processo, embora dependente até um certo ponto da concentração, da confiança, da entrega e da quase total absorção na técnica teatral, não é voluntário. O estado necessário da mente é uma disposição passiva a realizar um trabalho ativo, não um estado pelo qual, abre aspas, queremos fazer aquilo, fecha aspas, mas, abre aspas, desistimos de não fazê-lo, fecha aspas.
A maioria dos atores do teatro laboratório está apenas começando a trabalhar para tornar possível a manifestação visível de tal processo. Em seu trabalho cotidiano, eles não se concentram na técnica intelectual, mas na composição do papel, na construção da forma, na expressão dos símbolos, isto é, no artifício. Não existe nenhuma contradição entre a técnica interior e o artifício, articulação de um papel por meio de símbolos. Acreditamos que um processo pessoal que não seja apoiado e expresso pela articulação formal e pela estruturação disciplinada do papel não é uma liberação e redundará no informe. Verificamos que a composição artificial não só não limita a espiritual, mas de fato conduz a ela. Entre parênteses, a tensão tropística entre o processo interior e a forma fortalece ambos. A forma é como uma sedutora armadilha a qual o processo intelectual responde espontaneamente, contra a qual luta. Fecha parênteses. As formas do comportamento, abre aspas, natural, fecha aspas, e comum obscurecem a verdade. Compomos um papel como um sistema de símbolos que demonstra o que está por trás da máscara da visão comum, a dialética do comportamento humano. No momento de um choque psíquico, de terror, de perigo mortal ou de imensa alegria, o homem não se comporta naturalmente, aqui escrito em itálico. Comentário do leitor. Vale aqui ressaltar que ele está fazendo uma relação com a proposta do Stanislavski do naturalismo, né? Então eu vou repetir esse trecho. No momento de um choque psíquico, de terror, de perigo mortal ou de imensa alegria, o homem não se comporta naturalmente. O homem, nem num elevado estado espiritual, usa símbolos articulados ritmicamente, começa a dançar, a cantar. O gesto significativo, não o gesto comum, é para nós a unidade elementar de expressão. Em termos de técnica formal, não trabalhamos por meio da proliferação de símbolos ou pela soma deles, como nas repetições formais do teatro oriental. Pelo contrário, procurando a quintessência dos símbolos pela eliminação daqueles elementos do comportamento, entre aspas, natural, que obscurecem o impulso puro. Comentário do leitor. Então, aqui é possível perceber que ele está dizendo que o comportamento natural obscurece o impulso puro, o impulso verdadeiro, né? Então ele pega dois pontos importantes do Stanislavski, que é o comportamento natural e a verdade na atuação, né? Uma atuação que seja verdadeira, uma vivência verdadeira. E aqui o Grotowski está dizendo que isso é incoerente, né? Ele está dizendo que o próprio comportamento natural obscurece o impulso puro. Voltando ao texto. Outra técnica que ilumina a estrutura recôndita dos símbolos é a contradição entre gesto e voz, voz e palavra, palavra e pensamento, vontade e ação. Aqui também tomamos a via negativa. Comentário do leitor. Então aqui ele já indica, né, alguns trabalhos aí desse teatro laboratório, que é o trabalho da contradição, que ele vai falar que entra dentro dessa coisa da via negativa. Ou seja, a contradição entre gesto e voz, voz e palavra, palavra e pensamento, vontade e ação. Trabalhar exercícios com os atores em que gesto e voz, por exemplo, são contraditórios, voz e palavra contraditórios, palavra e pensamento contraditórios, vontade e ação contraditórios, né? Isso ele vai chamar de via negativa para trabalhar aí, desconstruir
o simbólico e achar a essência do que é cada símbolo, né? É um pouco abstrato, mas acho que dá para visualizar. Continuando o texto. É difícil precisar quais os elementos de nossas produções que resultam de um programa formulado conscientemente e quais derivam da estrutura da nossa imaginação. Frequentemente me perguntam se certos efeitos, entre aspas, medievais, indicam uma volta intencional às raízes rituais. Não existe uma resposta única. No momento presente da nossa consciência artística, o problema das, entre aspas, raízes míticas da situação humana elementar tem significado definitivo. Não em virtude, porém, de uma filosofia da arte, entre aspas, e sim da descoberta e uso prático das regras do teatro. Isto é, as montagens não se originam de postulados estéticos a priori. Antes, como disse Sartre, cada técnica conduz à metafísica, entre aspas. Durante diversos anos, vacilei entre os impulsos nascidos da prática e a aplicação de princípios a priori, sem ver a contradição. Meu amigo e colega Ludwig Flasen foi o primeiro a apontar essa confusão no meu trabalho. O material e a técnica que vinham espontaneamente no preparo de uma montagem da essência mesma do trabalho eram reveladoras e promissoras, mas o que me pareciam oriundo de conceitos teóricos era de fato mais função da minha personalidade que do meu intelecto. Percebi que a montagem conduzia a uma conscientização ao invés de ser produto de uma conscientização. Desde 1960, eu dava ênfase à metodologia. Por meio de experimentações práticas, procurava responder às perguntas com que tinha começado. O que é teatro? O que tem ele de único? O que pode fazer que o filme e a televisão não podem? Dois conceitos concretos cristalizaram-se: o teatro pobre e a representação como um ato de transgressão. Repetindo este trecho, as perguntas que o Grotowski se fazia a ele mesmo nos anos 60. O que é teatro? O que tem de único o teatro? O que pode fazer o teatro que o filme e a televisão não podem? Dois conceitos concretos cristalizaram-se com essas perguntas: o teatro pobre e a representação como um ato de transgressão. Continuando a leitura. Pela eliminação gradual de tudo que se mostrou supérfluo, percebemos que o teatro pode existir sem maquiagem, sem figurino especial e sem cenografia, sem um espaço isolado para representação, entre parênteses, palco, sem efeitos sonoros e luminosos, etc. Só não pode existir sem o relacionamento ator-espectador. Repetindo, só não pode existir sem o relacionamento ator-espectador, de comunhão perceptiva, direta, viva. Trata-se, sem dúvida, de uma verdade teórica antiga, mas quando rigorosamente testada na prática, destrói a maioria das nossas ideias vulgares sobre teatro. Desafia a noção de teatro como síntese de disciplinas criativas diversas: literatura, escultura, pintura, arquitetura, iluminação, representação, abre parênteses, sob o comando de um diretor, fecha parênteses. Este, abre aspas, teatro sintético, fecha aspas, é o teatro contemporâneo, que chamamos de teatro rico, entre aspas, rico em defeitos. Comentário do leitor. Vale verificar aqui, então, portanto, que o Grotowski, diante daquelas perguntas nos anos 60, no trabalho dele, ele percebeu
que o teatro, a essência do teatro, que era o teatro pobre e a representação como um ato de transgressão, né? E ele diz aqui que o teatro funcionaria, né, ele sobrevive sem tudo, sem todos os seus efeitos, mas não sobrevive sem a relação ator e espectador, ou seja, esse é o centro do que é o teatro. E aí ele diz que ele chama aqui de teatro sintético, né, como síntese de diversas artes, ou de teatro rico, né, aquele teatro que tem várias artes envolvidas, literatura, escultura, pintura, arquitetura, iluminação, representação, né, e esse teatro rico ou teatro sintético, que ele fala que é o nosso teatro contemporâneo, né, com todos esses elementos, ele fala que ele é rico em defeitos. Continuando a leitura. O teatro rico baseia-se em uma cleptomania artística, tomando de outras disciplinas, construindo espetáculos híbridos, conglomerados sem espinha dorsal ou integridade, embora apresentados como trabalho artístico orgânico. Pela multiplicação dos elementos assimilados, o teatro rico tenta fugir do impasse em que o colocam o cinema e a televisão. Como o cinema e a televisão são superiores nas funções mecânicas, abre parênteses, montagem, mudanças instantâneas de luz, de lugar, etc., fecha parênteses, o teatro rico ripostou com um apelo, evidentemente compensatório, ao teatro total. A integração de mecanismos emprestados, abre parênteses, projeção cinematográfica, por exemplo, significa equipamentos técnicos aperfeiçoados, permitindo grande mobilidade e dinamismo. E se o palco ou a plateia, ou ambos, fossem móveis, seria possível a perspectiva constantemente mutável. Tudo isso é uma tolice. Comentário do leitor. Vale dizer aqui que o teatro rico, né, ele vai levar a uma coisa compensatória, né, porque ele não vai conseguir ser o que a televisão e o teatro e aí vai surgir o teatro total. O teatro total, um dos seus principais expoentes é o Peter Brook, que é o diretor britânico que inclusive escreveu o prefácio desse mesmo livro. Então, e aqui o próprio Grotowski faz uma crítica ao teatro total, né? Então é interessante ver que o Peter Brook, lá no prefácio, ele fala, né, que o trabalho dele com a companhia dele é diferente do que o Grotowski faz, né? Porém, ele respeita muito e acha que ele tem um caminho muito interessante no teatro, né? Então, voltando aqui, ele diz que o teatro total, né, tudo isso é uma tolice. Continuando a leitura. Não há dúvida de que quanto mais o teatro explora e usa as fontes mecânicas, mais permanece tecnicamente inferior ao cinema e à televisão. Repetindo, não há dúvida que enquanto mais o teatro explora e usa as fontes mecânicas, mais permanece tecnicamente inferior ao cinema e à televisão. Consequentemente, proponho a pobreza no teatro. Renunciamos a uma área determinada para o palco e para a plateia. Para cada montagem, um novo espaço é desenhado para os atores e para os espectadores. Dessa forma, torna-se possível infinita variedade no relacionamento entre atores e público. Comentário do leitor, aqui ele está dizendo, né, que um espaço definido para palco, um espaço definido para plateia, ele desconstrói. Ele fala que não, pode ser tudo misturado o tempo todo, deixando mais rico, né, apesar de chamar de teatro pobre, deixando mais rico aí as dinâmicas, né? Dessa forma, torna-se possível infinita variedade no relacionamento entre atores e público. Os atores podem representar entre os espectadores, estabelecendo contato direto com a plateia e conferindo-lhe um papel passivo no drama. Por exemplo, as nossas montagens de Caim, de Byron e de Shakuntala de Kalidasa
Então ele está dando exemplo aqui das peças que ele usou esse tipo de dinâmica. Continuando. Ou os atores podem construir estruturas entre os espectadores e dessa forma incluí-los na arquitetura da ação, submetendo-os a um sentido de pressão, congestão e limitação de espaço, como a montagem, aí outro exemplo, né, de Acrópolis, de Uspensky. Ou os atores podem representar entre os espectadores, ignorando-os, olhando-os através deles. Os espectadores podem estar separados dos atores. Por exemplo, por um tanque alto que lhe chegue ao queixo, abre parênteses, como na montagem de O Príncipe Constante de Calderon, no outro exemplo, né, de peça que ele dirigiu. Continuando. Dessa perspectiva radicalmente inclinada, eles olham para os atores como se vissem animais numa arena, ou como estudantes de medicina observando uma operação, abre parênteses. Além disso, o olhar para baixo confere à ação um sentido de transgressão moral. Fecha parênteses. Ou então, a sala inteira é usada como um lugar concreto. A última ceia de Fausto no refeitório de um mosteiro, onde ele recebe os espectadores que são convidados de uma festa barroca servida em enormes mesas cujos pratos são episódios de sua vida. A eliminação da dicotomia palco-plateia não é o mais importante. Apenas cria uma situação de laboratório, numa área apropriada para a pesquisa. O objetivo essencial é encontrar o relacionamento adequado entre ator e espectador para cada tipo de representação e incorporar a decisão em disposições físicas. Abandonamos os efeitos de luz, o que revelou amplas possibilidades de uso, pelo ator, de focos estacionários, mediante o emprego deliberado de contrastes entre sombra e luz forte. É particularmente significativo que, uma vez que o espectador esteja colocado numa zona iluminada, tornando-se assim sensível, passe ele também a tomar parte na representação. Ficou também evidente que os atores, como as figuras das pinturas de El Greco, podem iluminar com sua técnica pessoal, transformando-se em fonte de, entre aspas, luz espiritual. Comentário do leitor. Aqui há uma coisa essencial do Grotowski, do trabalho do Grotowski, que é quando ele diz que cada ator tem a sua luz própria, né, a sua luz espiritual. Portanto, não precisa de iluminação especial e tal, né, desde que ele trabalhe a sua própria capacidade, né, de magnetismo, né, e aí ele chama isso de luz espiritual. Continuando a leitura. Também desistimos de usar maquiagem, nariz e barrigas postiças, enfim, tudo que o ator geralmente coloca antes do espetáculo no camarim. Percebemos que era profundamente teatral para o ator transformar-se de tipo para tipo, de caráter para caráter, de silhueta para silhueta, à vista do público, de maneira pobre, usando somente seu corpo e seu talento. A composição de uma expressão facial fixa através do uso dos próprios músculos do ator e dos seus impulsos interiores, atinge o efeito de uma transubstanciação notavelmente teatral, enquanto a máscara preparada pelo maquiador é apenas um truque. Comentário do leitor. Então aqui ele está falando, né, que no teatro laboratório eles não usavam maquiagem, coisas postiças, eles usavam apenas a expressividade dos atores, né, mantendo um semblante fixo no rosto, enfim, alguma coisa do seu próprio corpo que deixava muito teatral,
né, e uma coisa mais genuína e não um truque teatral, né? Continuando. Do mesmo modo, um traje sem valor autônomo, criado somente em função de determinado personagem e papel, pode ser transformado diante do público, contrastando com as funções do ator, etc. A eliminação dos elementos plásticos que possuem vida própria, isto é, que representam algo independente da ação do ator, conduziu à criação pelo ator dos objetos mais elementares e mais óbvios. Pelo emprego controlado do gesto, o ator transforma o chão em mar, uma mesa em confessionário, um pedaço de ferro em ser animado, etc. A eliminação da música, ao vivo ou gravada, não produzida pelos atores, permite que a representação em si se transforme em música, através da orquestração de vozes e do entrechoque de objetos. Sabemos que o texto em si não é teatro, que só se torna teatro quando usado pelo ator, isto é, graças às inflexões, às associações de sons, à musicalidade da língua. Comentário do leitor. Então aqui ele fala mais duas coisas. Ele fala sobre a não necessidade do figurino e a não necessidade de músicas gravadas ou bandas ao vivo, né? Porque os próprios atores podem, com suas próprias vozes ou com a utilização de objetos, os próprios objetos, os pés no chão, né? Produzir efeitos sonoros. Não, acho que essa palavra ideal não é bem efeito sonoro, mas produzir aí sensações musicais, né? Que não são adereços, adornos, mas que são legítimos do trabalho do ator, essenciais, né? Continuando a leitura. A aceitação da pobreza no teatro, despojamento este de tudo que não lhe é essencial, revelou-nos não somente a espinha dorsal do teatro como instrumento, mas também as riquezas profundas que existem na verdadeira natureza da forma de arte. Por que nos preocupamos com arte? Resposta: para cruzar fronteiras, vencer limitações, preencher o nosso vazio, para nos realizar. Não se trata de uma condição, mas de um processo através do qual o que é obscuro em nós torna-se paulatinamente claro. Nesta luta com a nossa verdade interior, neste esforço em rasgar a máscara da vida, o teatro, com sua extraordinária perceptibilidade, sempre me pareceu um lugar de provocação. É capaz de desafiar o próprio teatro e o público, violando estereótipos convencionais de visão, sentimento e julgamento, de forma mais dissonante, porque sensibiliza pela respiração do organismo humano, pelo corpo e pelos impulsos interiores. Este desafio do tabu, esta transgressão, provoca a surpresa que arranca a máscara, capacitando-nos a nos entregar, indefesos, a algo que é impossível de ser definido, mas que contém Eros e Caritas. Comentário do leitor, aqui o autor, Grotowski, fazendo uma relação direta entre o desafio do tabu, a transgressão provoca a surpresa que arranca a máscara, capacitando-nos a nos entregar indefesos ao que ele chama de Eros e Caritas, que seria o amor carnal, sexual e o amor fraternal, né? Então, essa transgressão do teatro para fazer com que a gente consiga se entregar a esse tipo de amor mais pleno, né? Continuando a leitura. Em meu trabalho como produtor, tenho sido tentado, por essa razão, a usar as situações arcaicas consagradas pela tradição, situações, entre parênteses, no domínio da religião e da tradição, fecha parênteses, que constituem tabus,
Sentia a necessidade de confrontar-me com esses valores. Eles me fascinavam, dando-me uma sensação de repouso interior, ao mesmo tempo em que eu cedia à tentação de blasfemar. Eu queria atacá-los, vencê-los ou apenas enfrentá-los com a minha própria experiência, que é determinada pela experiência coletiva do nosso tempo. Este elemento de nossas produções tem sido chamado, diferentemente, de colisão com as raízes, entre aspas, de dialética do escárnio e apoteose, entre aspas, ou então de religião expressa pela blasfêmia, amor manifesto pelo ódio. Repetindo, religião expressa pela blasfêmia, amor manifestado pelo ódio. Logo que meu conhecimento prático se tornou consciente e a experiência conduziu a um método, senti-me compelido a rever a história do teatro em relação com outros ramos do conhecimento, especialmente a psicologia e a antropologia cultural. Impunha-se uma revisão racional do problema do mito. Percebi então, claramente, que o mito era, ao mesmo tempo, uma situação primitiva e um modelo complexo com existência independente na psicologia dos grupos sociais, que inspira comportamentos e tendências do grupo. O teatro, quando ainda fazia parte da religião, já era teatro. Liberava a energia espiritual da congregação ou tribo, incorporando o mito e profanando-o, ou, melhor, superando-o. O espectador tinha então uma nova conscientização de sua verdade pessoal na verdade do mito, e através do terror e da sensação do sagrado atingia a catarse. Não foi por acaso que na Idade Média concebeu a ideia de, entre aspas, paródia sacra. Mas a situação atual é muito diferente. Como os agrupamentos sociais cada vez são menos definidos pela religião, as formas míticas tradicionais estão em fluxo, desaparecendo e sendo reencarnadas. Os espectadores estão cada vez mais individualizados em relação ao mito como verdade corporificada ou modelo grupal, e a crença é muito mais um problema de convicção intelectual. Isto significa que se torna muito mais difícil trazer à tona o tipo de impacto necessário para atingir as camadas psíquicas que estão por trás da máscara da vida. A identificação do grupo com o mito, a equação da verdade pessoal individual com a verdade universal, é virtualmente impossível em nossos dias. O que é possível? Primeiro, a confrontação, antes que a identificação com o mito. Em outras palavras, enquanto retemos nossas experiências particulares, podemos tentar encarnar o mito, vestindo-lhe a pele mal ajustada para perceber a relatividade de nossos problemas, sua conexão com as raízes, entre aspas, e a relatividade de suas raízes à luz da experiência de hoje. Se a situação é brutal, se nos desnudamos e atingimos uma camada extraordinariamente recôndita, expondo-a, a máscara da vida se rompe e cai. Em segundo, mesmo com a perda de um céu comum, entre aspas, de crença e das fronteiras inexpugnáveis, a perceptibilidade do organismo humano permanece. Somente o mito, encarnado na realidade do ator e em seu organismo vivo, pode funcionar como tabu. A violação do organismo vivo, a exposição levada a um excesso ultrajante, faz-nos retornar a uma situação mítica concreta, experiência de uma verdade humana comum. Mais uma vez, as fontes racionais de nossa terminologia não podem ser citadas precisamente. Frequentemente perguntam-me sobre Artaud quando falo em crueldade, embora suas formulações fossem baseadas em premissas diferentes e tivesse objetivo diferente.
Artaud era um sonhador extraordinário, mas seus escritos têm pouco significado metodológico, porque não são frutos de uma longa pesquisa prática. São uma profecia espantosa, não um programa. Quando falo de raízes e de alma mítica, perguntam-me sobre Nietzsche. Se falo de imaginação de grupo, vem logo à tona Durkheim. Se de arquétipo, Jung. Mas as minhas formulações não são derivadas das ciências humanas, embora eu as use para análise. Quando falo de expressão simbólica do ator, inquirem-me sobre o teatro oriental, particularmente o teatro clássico chinês, especialmente quando sabem que estudei ali. Mas os símbolos hieroglíficos do teatro oriental são inflexíveis, como o alfabeto, enquanto os símbolos que usamos são formas esqueléticas da ação humana, cristalização de um papel, articulação da psicofisiologia particular do ator. Não tenho pretensão de que tudo o que fazemos seja inteiramente novo. Estamos sujeitos, consciente ou inconsciente, a sofrer influências das tradições, da ciência e das artes, até das superstições e sugestões peculiares à civilização que nos moldou, da mesma forma que respiramos o ar do continente em que nascemos. Tudo isso influencia nossa empresa, embora às vezes possamos negá-lo. Mesmo quando chegamos a certas fórmulas teóricas e comparamos nossas ideias com as dos nossos predecessores já mencionados, somos forçados a apelar para certas correções retrospectivas que nos habilitem a ver mais claramente as possibilidades com que nos deparamos. Quando confrontamos a tradição geral da grande reforma do teatro de Stanislavski a Dulin e de Meyerhold a Artaud, verificamos que não partimos da estaca zero e que nos movimentamos numa atmosfera especial e definida. Se nossa pesquisa revela e confirma o lampejo da intuição de ontem, curvamo-nos com humildade. Verificamos que o teatro tem certas leis objetivas e que sua realização só é possível quando respeitadas essas leis ou, como disse Thomas Mann, através de uma espécie de, entre aspas, obediência superior, a qual conferimos, entre aspas, atenção condigna, fecha aspas. Ocupo uma posição especial de liderança no teatro laboratório polonês. Não sou simplesmente o diretor ou o produtor ou, entre aspas, instrutor espiritual, fecha aspas. Em primeiro lugar, minha relação com o trabalho não é certamente unilateral ou didática. Se minhas sugestões se refletem nas composições espaciais do nosso arquiteto Guravsky, é de se compreender que minha visão foi formada ao longo dos anos de colaboração com ele. Existe algo de incomparavelmente íntimo e produtivo no trabalho com um ator que confia em mim. Ele deve ser atencioso, seguro e livre, pois nosso trabalho consiste em explorar ao máximo suas possibilidades. Seu desenvolvimento é atingido pela observação, pela perplexidade e pelo desejo de ajudar. O meu desenvolvimento se reflete nele, ou melhor, está nele. O nosso desenvolvimento comum transforma-se em revelação. Não se trata de instruir um aluno, mas de se abrir completamente para outra pessoa, na qual é possível o fenômeno de, entre aspas, nascimento duplo e partilhado, fecha aspas. O ator renasce, não somente como ator, mas como homem. E com ele renasço eu. É uma maneira estranha de se dizer, mas o que se verifica realmente é a total aceitação de um ser humano por outro. E assim termina o primeiro capítulo, Em Busca de um Teatro Pobre, né? E dando uma revisada nesse trabalho do primeiro capítulo do Grotowski, a gente pode perceber algumas coisas, né? Primeiro que ele estava buscando a essência do teatro, né? Em primeiro lugar, tentamos evitar o ecletismo, resistir ao pensamento de que o teatro é uma combinação de matérias. Estamos tentando definir o que significa o teatro distintamente, o que separa esta atividade das outras categorias de espetáculo, né?
Estou revisando aqui algumas partes do texto. Aí, aqui mais uma parte também que ele fala um pouco sobre esse trabalho laboratório. Tudo está concentrado no amadurecimento do ator, que é expresso por uma tensão levada ao extremo, por um completo despojamento, pelo desnudamento do que há de mais íntimo, tudo isto sem o menor traço de egoísmo ou de autossatisfação. O ator faz uma total doação de si mesmo. Esta é uma técnica de transe, entre aspas, e de integração de todos os poderes corporais e psíquicos do ator, os quais emergem do mais íntimo do seu ser e do seu íntimo, explodindo numa espécie de transiluminação. Não educamos um ator em nosso teatro, ensinando-lhe alguma coisa, tentamos eliminar a resistência do seu organismo a este processo psíquico. O resultado é a eliminação do lapso de tempo entre o impulso interior e a reação exterior, de modo que o impulso se torna já a reação exterior. Impulso e ação são concomitantemente, o corpo se desvanece, queima e o espectador assiste a uma série de impulsos visíveis. Então, alguns trechos aí, né, revendo o primeiro capítulo. Mais um trecho aqui onde ele se indaga, né, nos anos 60, no trabalho dele, por volta dos anos 60, ele se indagou o que é teatro, o que tem ele de único, o que pode fazer o teatro que o filme e a televisão não podem. Dois conceitos concretos que cristalizaram-se na cabeça dele, né? O teatro pobre e a representação como um ato de transgressão. Teatro pobre e a representação como ato de transgressão. Aqui um pouco do método dele, né? Aqui, ó. Outra técnica que ilumina a estrutura recôndita dos símbolos é a contradição entre gesto e voz, voz e palavra, palavra e pensamento, vontade e ação, etc. Aqui também tomamos a via negativa, né? É uma via aí de extração de fazer o desnudamento do ator, como ele disse, né? E aí ele fala aqui sobre o teatro que ele não quer fazer, né? Desafia a noção de teatro como síntese das disciplinas criativas diversas, literatura, escultura, pintura, arquitetura, iluminação e representação, sob o comando de um diretor. Este teatro sintético, que tem tudo isso, é o teatro contemporâneo, que chamamos de teatro rico. E ele conclui falando, rico em defeitos, né? Aí ele fala que é preciso eliminar tudo, e inclusive a noção de palco. Mas aí ele retoma falando, a eliminação da dicotomia palco-plateia não é o mais importante, apenas cria uma situação de laboratório numa área apropriada para a pesquisa. O objetivo essencial é encontrar o relacionamento adequado entre ator e espectador para cada tipo de representação e incorporar a decisão em disposições físicas. Ele fala que não é preciso efeito de luz, né? Ficou também evidente, outro trecho, que os atores, como figuras das pinturas de El Greco, podem iluminar, entre aspas, com sua técnica pessoal, transformando-se em fonte de, entre aspas, luz espiritual. Aí ele vai falando, diante de todo esse trabalho, né? Por quê? Né? Porque nos preocupamos com a arte. Por que nos preocupamos com a arte? E aí ele fala aqui por que a arte é importante, né? Para cruzar fronteiras, vencer limitações, preencher o nosso vazio, para nos realizar. Não se trata de uma condição, mas de um processo através do qual o que é obscuro em nós torna-se paulatinamente claro. Nesta luta com a nossa verdade interior, neste esforço em resgatar a máscara da vida, o teatro, com sua extraordinária perceptibilidade, sempre me pareceu um lugar de provocação. É capaz de desafiar o próprio teatro e o público, violando estereótipos convencionais de visão, sentimento e julgamento de forma mais dissonante, porque sensibiliza pela respiração do organismo humano, pelo corpo e pelos impulsos interiores. Este desafio do tabu, esta transgressão, provoca a surpresa que arranca a máscara, capacitando-nos a nos entregar indefesos a algo que é
impossível de ser definido, mas que contém eros e caritas, ou caritas, né, que ele está dizendo aqui, que é o amor, né? Contém o amor. Então, em resumo, aqui ele faz um resumo do que ele está dizendo de teatro pobre. Um teatro essencial entre ator e plateia, sem grandes aparatos, buscando aí dentro dos laboratórios, né, das experimentações, fazer com que os atores se desconstruam, né? Eu faria aqui no final dessa parte do audiobook, desse capítulo, uma analogia, né? Se você imaginar, por exemplo, o Teatro Municipal. O Teatro Municipal de São Paulo é um edifício, né, do Ramos de Azevedo, do ecletismo paulistano, na época do final da Era do Café e o início da industrialização, da primeira industrialização em São Paulo. E ele é cheio de símbolos, é cheio de elementos que têm referências em determinadas épocas, renascentista, clássico, barroco, uma série de símbolos. Cada material empregado tem um significado, tem um porquê, etc. E ele acaba sendo uma super estrutura carregada de muitos adereços, luz, materiais, etc. E eu acredito, assim, me vem a analogia de que o trabalho do Grotowski, se o Teatro Municipal, né, aquela estrutura, fosse um ator, o trabalho dele, o trabalho do Grotowski, do laboratório, em busca de um teatro pobre, é um terremoto. É um terremoto que vai chacoalhar esse teatro municipal até cair todos esses padrões e símbolos e clichês e fórmulas e técnicas, e vai sobrar apenas o palco, né? Apenas ali um tablado sem definição onde a plateia entraria, sem iluminação, sem cortina, sem dourado, sem adorno, sem nada. Tudo cai por terra, né? E imaginando que esse teatro fosse um ator e o trabalho do Grotowski de laboratório fosse esse terremoto completo, para que sobrasse apenas ali a essência do teatro, né? Eu imagino, faço essa analogia para a gente entender esse primeiro capítulo. Em breve, o audiobook aí dos próximos capítulos. Até mais.